antes da gente ouvir os nossos comentaristas, vamos chamar ele, Henrique André, para saber como é que o Atlético vai para essa partida. Chega para cá, Henrique. Sextou e tá chegando a hora, hein? Após 2 semanas, o Galo vai voltar a campo. Próximo domingo, 4 horas, encara o Grêmio pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. E vencendo o tricolor gaúcho, vai entrar no G4 e também pode garantir 100% a sua classificação para a Libertadores. E para isso, o Vasco tem que vencer o Atlético Paranaense. Bom, Filipão tem o retorno do goleiro Everson, que cumpriu suspensão contra o Goiás, está de volta, vai ser o titular. Tem também Paulinho e Alan Franco, que estavam defendendo a seleção brasileira e a seleção equatoriana, respectivamente, nas eliminatórias. Galo com força máxima para encarar o tricolor de Renato Portaluppi. Esse jogo, 4 horas da tarde do domingo, com casa cheia, ingressos esgotados. Jogo muito importante. Bom, o time treinou na manhã dessa sexta-feira, volta a treinar na manhã deste sábado e após esta última atividade, os jogadores entram em regime de concentração, porque vencer o Grêmio é fundamental para seguir nessa busca por uma vaga na Libertadores e, quem sabe, do título do Campeonato Brasileiro. Tem torcedor que ainda não desistiu, hein? De acordo com os matemáticos da UFMG, o Galo agora tem 1% de chance de título. E para muitos torcedores, enquanto houver chance, há esperança. Mas os jogadores deixam claro que o principal objetivo é garantir de vez esta vaga na Libertadores. Bom, sexta-feira foi tranquila no Atlético e esta última atividade no sábado vai definir a equipe que encara o Grêmio. Mas Filipão não deve apresentar novidades para esse jogo em casa tão importante, o último do Galo na Arena MRV em 2023. Valeu, Henrique. Agora vamos chamar ela com as informações do Grêmio. Como é que o Grêmio vai para essa partida, Mauri? Então, Dani, na parte de cima da tabela, o Grêmio ainda com um pouco mais de chances, né, que o Atlético. Como o Henrique mencionou, a Universidade Federal de Minas Gerais, o Grêmio, né, deixou escapar também. Em algum momento dependia dos outros, mas dependeu muito de si para conquistar o Campeonato Brasileiro. O Grêmio que sonhou boa parte, né, desse ano com o título, ainda, né, tem 3 pontos de diferença, tem 59 pontos, 3 pontos para o líder Palmeiras, então tem que secar quem está na frente, mas se vencer o Atlético ficar mais próximo da possibilidade do título, né? Ela aumenta bastante. Só que para enfrentar o Atlético, o Renato não vai contar com o seu principal jogador, um dos seus principal jogador do meio campo, na verdade, né, que é o Villasanti. O volante, ele está suspenso para essa rodada e ele não vai atuar. Porém, a expectativa era que o PP, que foi um dos principais fiadores do bom futebol do Grêmio no início da temporada, principalmente na conquista do Campeonato Gaúcho, ele ainda não se recuperou de uma lesão muscular. Ele segue como desfalque. Era uma grande expectativa que depois de toda essa data FIFA, né, ele pudesse reforçar a equipe. Então, quem vai ganhar a vaga é o jovem Ronald. E ele, no primeiro turno, no jogo aqui em junho, na Arena, foi ele quem marcou o gol da vitória logo aos 10 minutos do primeiro tempo. Então, ele já conhece mais ou menos, né, como joga o Atlético, principalmente a defesa do Atlético, porque foi ele que fez o gol da vitória no primeiro turno. Fora isso, fora esse desfalque importante, o Grêmio tem o retorno do Soares, né, ele que estava disputando, Soares e Carbajo, que disputaram a data FIFA, as eliminatórias junto com o Uruguai, não estavam treinando durante esse período, já voltaram, estão adaptados à equipe e vão atuar normalmente. Fora isso, a única dúvida que o Renato tem é quanto ao esquema. O Renato que ele mudou bastante o esquema do Grêmio durante a temporada. 3 volantes, 3 zagueiros, 3 atacantes, ele foi mudando conforme as peças que ele tinha, né? E como ele tem um desfalque importante no meio-campo e ainda desfalques, né, na zaga, o Jeromel continuando lesionado, pode ter o retorno do Rodrigo Eli, que foi contratado nesse ano, né, na janela do meio do ano, para reforçar a defesa do Grêmio. Pode ser que ele opte pelo esquema com 3 zagueiros. Assim, se ele optar por 3 zagueiros, sai alguém do ataque. Aí o Filipão fica de olho aí, mais ou menos como o Renato vai montar essa equipe. Mas os desfalques do Grêmio são esses. O principal é abaixo do Villasanti, o Grêmio vai sentir muito, porque ele é o principal jogador do meio-campo do Grêmio, vai tentar suprir essa necessidade com o jovem Ronald, e de resto o Grêmio está praticamente completo. A dúvida mesmo é quanto ao esquema. 3 atacantes, 3 volantes ou 3 zagueiros. Agora que nós já sabemos como Atlético e Grêmio devem ir a campo no domingo, lá na Arena MRV, vamos chamar ela que está de férias, mas deixou gravado as expectativas, a opinião dela para esse jogo Atlético e Grêmio. Chega para cá, Nath.
Boa noite, Dani. Um abraço para você, também a Mauri, ao Romano, ao Edu e a todos que estão ligados conosco aqui no Antes do Apito. Hoje eu não estou presencialmente aí com vocês, mas não poderia deixar de dar meu pitaco, meu palpite, minha opinião sobre esse jogo decisivo que mexe diretamente com a parte de cima da tabela, Atlético e Grêmio. Um Grêmio que vem de 3 vitórias consecutivas como visitante. Portanto, tendência de um jogo duro na Arena MRV. Para além, outra coisa importante que temos que destacar. 3 dos 5 principais artilheiros do Brasileirão estarão em campo. Hulk e Paulinho pelo Galo e também o Soares pelo Grêmio. Portanto, promessa de muitos gols nesse jogo. O Atlético tem que tentar ser um time compacto, com uma boa marcação, principalmente uma marcação individual em cima do Soares, que é a principal estrela do Grêmio, e tentar ser o mais criativo possível para servir Paulinho e também Hulk lá na frente. Deve ter aquele meio-campo com Otávio, com Franco, com Zaratio e com Rubens, um encaixe com 4 meio-campistas que tem funcionado bem, e lá na frente o retorno do Paulinho, né? O reizinho da arena é muito importante. O Atlético tem que encarar esse jogo como decisão, não só porque vale vaga no G4, mas também porque mantém uma esperança para um eventual título, que matematicamente ainda é possível. Mas o Atlético tem que tomar muito cuidado com esse Grêmio, que tem não só em Soares, mas em outros jogadores. Pode ter aí o PP de volta, um Grêmio também que é agressivo, um Grêmio também que gosta de ter a bola no pé, um Grêmio que abusa das jogadas aéreas, que o Atlético por vezes tem dificuldade. Tudo isso precisa ser avaliado nesse confronto, mas é promessa de um jogão, viu? Valeu, Nath. Agora deixa eu saber as opiniões deles, né? Edu Panzi, Emerson Romano. E esse jogo de 6 pontos? Jogaço, né, Dani? O jogo envolve muita coisa interessante e importante no campeonato, não só pela tabela, um confronto direto, né, na briga pelo G4, o Grêmio firme na briga pelo título, o Atlético ainda sonhando com o título, e aí você olha para os personagens, né? Você tem Hulk e Paulinho de um lado, o artilheiro do campeonato, você tem o melhor jogador do retorno de um lado, que é o Paulinho, você tem o melhor jogador do campeonato do outro lado, que é o Luis Soares, você tem o melhor ataque da competição contra a melhor defesa da competição, um estádio lotado, Filipão de um lado, Renato Gaúcho de outro. São muitos ingredientes para esse jogaço, para esse Atlético e Grêmio aqui em Belo Horizonte. E aí a Mauro trazendo as informações, eu estou acreditando que o Renato deva vir com 3 zagueiros. Ele deu algumas entrevistas que ele falava que quando pega time com 2 atacantes, ele prefere jogar com 3 zagueiros. O Atlético joga com 2 atacantes, com Paulinho e Hulk. Por isso eu estou apostando nesses 3 zagueiros, até porque ele perdeu o Vila Sante também, não vai ter o PP. Mas, enfim, é um confronto espetacular de uma equipe que se defende muito bem, que é o Atlético, contra um time que ataca muito, tem problemas para defender, sofre muitos gols. Mas o Atlético é um time que faz gols também, né? Tem uma dupla com muitos gols, com números expressivos no campeonato. Então, quem está assistindo o programa e está concorrendo, é um ingresso valioso, porque o jogo é muito bom. E um detalhe, né? Pode ser a primeira e última vez que o Luizito Soares vai jogar na Arena MRV. Porque existe sempre tem aquele burburinho de que ele pode jogar com o Messi no Inter Miami. Então seria a única oportunidade de vê-lo na Arena MRV. E além de todos os atrativos, tem mais um, viu, Edu? Dos 5 artilheiros do Campeonato Brasileiro, 3 vão estar em campo. Exatamente. 3 vão estar em campo, dos 5. Então só isso denota como esse jogo deve ser legal, como esse jogo vai ser bacana para quem estiver na Arena MRV e puder assistir em loco esse jogo. E é um jogo que vale, além de tudo, além desses ingredientes, vale, gente, brigar com o outro diretamente pelo G4 do Campeonato Brasileiro e até se der uma sorte, no caso do Atlético ali, combinar os resultados e ser campeão. Então tudo isso já é um atrativo a mais para quem quiser ir à Arena MRV e concorrer aqui no programa ao par de ingressos para poder assistir esse jogão. E tem informação do jogo da Arena Corinthians. O Marcelo de Lima Henrique, que é o árbitro, está na cabine do VAR, olhando um suposto pênalti para o Bahia. O Bahia pode ter a chance de fazer o terceiro gol. Vamos ver o que decide o árbitro do jogo. Tempo real, hein, gente? Marcelo de Lima Henrique, gesto do VAR. Pênalti pro Bahia. Pode fazer 3-0 na Arena Corinthians. 3-0 com 25 minutos. Que isso, e o pênalti foi do Gil. E a gente falando isso, o Edu falava aqui, quando a Mauro estava falando, que o Grêmio
poderia, se tivesse vencido o Corinthians, que tá perdendo, pode perder agora pro Bahia por 3-0, estaria na liderança. O Grêmio seria o líder, porque ele teria uma vitória a mais que o Palmeiras, né? Sim. Se eu não estiver enganado, com a mesma pontuação. Gente, o Grêmio veio da Série B. Um time que veio da Série B está brigando diretamente pelo título do Campeonato Brasileiro. Então é um trabalho espetacular do Renato Gaúcho em 2023. E também eu vou pegar um pouquinho para a diretoria, tá? Diretoria do também, Grêmio claro. que soube buscar alguns reforços, o maior deles, óbvio, o Luiz Soares, sacada que foi uma espetacular, sacada sensacional. E ele estava mal no Uruguai, uma passagem muito apagada pelo Nacional. E um outro detalhe, a Mauri falou sobre o tempo ainda de não recuperação do PP. Esse jogador, revelado pelo Flamengo, que foi muito bem no Cuiabá, teve a sacada de buscá-lo lá no Cuiabá também. Então, a inteligência nessa montagem do time do Grêmio, muito legal. E também o fato de buscar o João Pedro, lateral, de dar chance a garotos da base. Foi muito, muito interessante esse trabalho também. Jogaço, que tem tudo para ser um jogaço na Arena MRV. De arena lotada, né, Edu? Sem dúvida, um dos maiores públicos. O gramado melhorou bastante, né? Acho que já não é mais problema o gramado da Arena MRV, e a gente tem que fazer essa crítica, né? É um absurdo um estádio desse, novo, com gramado como estava. O Atlético fazendo esforço para melhorar o piso. Cara, não existe bom jogo, não existe futebol de qualidade num piso ruim. Então acho que Atlético e Grêmio terão todos os ingredientes para fazer um grande jogo, um grande espetáculo, e que pode definir muita coisa na parte de cima da tabela.